Você já tentou criar um novo hábito saudável, como acordar mais cedo, meditar, se alimentar melhor ou começar a treinar todos os dias? Mas depois de 1 ou 2 semanas, tudo simplesmente desmorona? Pois é, você não está sozinho. A maioria das pessoas falha na construção de hábitos não por falta de força de vontade, mas porque não entende como a mente realmente funciona diante do tempo, da repetição e dos obstáculos internos. Agora, imagine se você pudesse construir hábitos sólidos como rochas, não porque você se força a isso, mas porque sua mente foi treinada para agir com sabedoria, propósito e equilíbrio. É exatamente aqui que entra o estoicismo. Hoje você vai descobrir que o segredo para manter hábitos saudáveis está menos em lutar contra si mesmo e mais em compreender profundamente o que te impede de agir. E a filosofia estoica, com mais de 2000 anos de história, oferece respostas práticas, diretas e atemporais para isso. Neste vídeo, vamos explorar como os estoicos abordavam a disciplina diária, o autocontrole e, principalmente, como eles desenvolviam constância mesmo em tempos difíceis. Você vai entender como aplicar esses princípios nos seus próprios hábitos de forma natural e principalmente duradoura. Sêneca dizia: a vida feliz é aquela que está em harmonia com a sua natureza. E não há como atingir essa harmonia se você vive em conflito com o que você sabe que precisa fazer. Vamos mergulhar fundo na arte da repetição consciente, da presença diária e da construção interna que não depende de motivação, mas sim de razão. E isso é libertador. A abordagem estoica é simples, mas poderosa. Ela ensina a agir sem apego ao resultado, a valorizar o progresso contínuo e a enxergar o erro não como fracasso, mas como parte inevitável do aprendizado. Você vai ver que não precisa ser duro consigo mesmo para ser disciplinado. Precisa sim ser racional. E essa racionalidade, quando bem aplicada, transforma a construção de hábitos em um caminho de fortalecimento interno, e não de auto-julgamento. Ao longo deste vídeo, você vai aprender como adaptar sua rotina com leveza, propósito e firmeza. Vai descobrir o poder da constância silenciosa, da ação intencional e da paz que nasce quando você se torna dono das suas escolhas. E, se assistir até o final, vou te revelar uma técnica simples, usada por estoicos antigos que, quando aplicada, pode dobrar sua capacidade de manter um hábito sem esforço mental exaustivo. Então prepare-se para mudar completamente a forma como você lida com seus hábitos. O que vamos discutir aqui pode ser o ponto de virada entre mais uma tentativa frustrada e o início de uma nova fase, construída com serenidade, presença e virtude. Quando falamos sobre hábitos saudáveis, é comum pensar imediatamente em disciplina, rotina rígida, força de vontade quase sobre-humana. Mas o estoicismo propõe uma perspectiva diferente. Hábitos não são construídos a partir de impulsos, mas sim a partir da razão. E, ao contrário do que muitos pensam, esse processo não precisa ser pesado. Pelo contrário, ele deve ser leve, natural e progressivo. Epicteto foi claro: nenhuma grande coisa é criada de repente. E isso vale para tudo, inclusive para hábitos. No estoicismo, o foco não está em resultados imediatos, mas em pequenas vitórias diárias. A lógica é simples. Se você acordar todos os dias, decidido a ser um pouco melhor do que ontem, com o tempo, inevitavelmente, se tornará uma nova pessoa. O problema é que a maioria das pessoas desiste antes mesmo de enxergar o progresso. E por quê? Porque estão apegadas à ideia de recompensa rápida e imediata. Estão condicionadas pela sociedade a acreditar que, se não houver um prazer visível e instantâneo, o esforço não vale a pena. Mas para os estoicos, o prazer vem da prática da virtude. E a virtude, nesse contexto, é a repetição do bem, mesmo quando ninguém está olhando. A base do hábito saudável, portanto, não é o desejo, mas a clareza. Você precisa entender com profundidade por que determinado hábito é importante. Não basta querer acordar mais cedo. Você precisa entender o que isso representa dentro da sua filosofia de vida. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo, não para mostrar virtude ao mundo, mas para lembrar a si mesmo de quem ele queria ser. Esse era o verdadeiro objetivo do diário estoico. E é aqui que está um dos segredos mais poderosos dessa filosofia: a autorreflexão constante. Um hábito saudável começa com uma decisão clara, mas só se mantém com revisão diária. Você precisa se perguntar constantemente: isso me aproxima de quem quero ser? Se a resposta for sim, continue. Se for não, ajuste. Não se trata de rigidez, trata-se de consciência. Um estoico de verdade não se ilude com a ideia de perfeição. Ele sabe que vai errar, sabe que vai falhar, sabe que vai querer procrastinar, e tudo bem. O importante é retornar à prática.
Esse retorno é mais importante do que o ato em si, porque cada vez que você volta, você se fortalece. Você mostra para si mesmo que sua razão é mais forte que seus impulsos. E é aqui que está o grande poder. Hábitos saudáveis não exigem perfeição, exigem constância. Se você está começando um novo hábito, não tente mudar tudo de uma vez. Comece pequeno. Sêneca dizia, enquanto adiamos, a vida passa. Então não adie. Comece, mas comece de maneira lúcida. Você quer meditar todos os dias? Comece com 2 minutos. Quer fazer exercícios? Que tal 10 minutos de caminhada? Quer comer melhor? Troque um único item da sua refeição hoje. O erro das pessoas não está em começar pequeno, está em esperar demais de si mesmas. O estoico entende que o progresso é silencioso, que a verdadeira transformação acontece nos bastidores, e por isso, ele evita a armadilha da comparação. Você não precisa se comparar com ninguém, só com o seu você de ontem. Se hoje você foi um pouco mais disciplinado, um pouco mais atento, um pouco mais presente, então você venceu. Um dos pilares do estoicismo é o controle do que está ao nosso alcance. Você não pode controlar seus impulsos iniciais, mas pode controlar o que faz com eles. Quando a vontade de desistir surgir, o que um estoico faz? Ele observa, aceita e escolhe agir com racionalidade. Ele não briga com a emoção. Ele apenas escolhe não obedecê-la. Essa é uma das ferramentas mais poderosas da filosofia estoica. A separação entre o que sentimos e o que fazemos. Você pode sentir preguiça, mas ainda assim levantar. Pode sentir vontade de comer algo que não deve, mas ainda assim dizer não. E a cada ato de racionalidade você fortalece seu caráter. Aliás, aqui vai um desafio prático. Escolha um único hábito saudável para desenvolver nas próximas 2 semanas. Acordar mais cedo, se alimentar melhor, meditar, escrever um diário, treinar, beber mais água, qualquer um. E ao acordar, todos os dias, antes de fazer qualquer outra coisa, diga a si mesmo, hoje eu escolho praticar a virtude. Simples assim, sem expectativa de perfeição. Apenas a escolha consciente de ser melhor do que ontem. Se você chegou até aqui, já está muito à frente da maioria. Porque enquanto muitos buscam fórmulas milagrosas, você está aprendendo a construir a base sólida da transformação verdadeira, a filosofia de vida. Aproveita esse momento e curta esse vídeo, se ainda não curtiu. Isso ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que, como você, estão em busca de mais lucidez e constância na vida. E se quiser continuar essa jornada estoica, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora vamos aprofundar como a filosofia estoica lida com recaídas, culpa e autossabotagem, e como usar isso para voltar ao caminho com ainda mais força. A maioria das pessoas acredita que o sucesso na construção de um hábito saudável está ligado à perfeição, que é necessário seguir à risca todos os passos, todos os dias, sem falhas. Mas o estoicismo ensina o oposto. O sucesso está em saber retornar. A capacidade de se recuperar de uma queda, de recomeçar com mais sabedoria e menos culpa, é o que realmente determina quem avança e quem desiste. Vamos imaginar um cenário. Você decide começar a se alimentar melhor. No primeiro dia, tudo bem. No segundo também. Mas no terceiro você escorrega e come algo que prometeu evitar. A maioria das pessoas nesse momento entra em colapso. Perdi tudo, pensam. Não sou capaz. E é exatamente aí que mora o verdadeiro perigo. Não na falha, mas na interpretação da falha. Os estoicos sabiam que a mente humana é propensa ao exagero emocional. Por isso, cultivavam uma prática constante de racionalização. Eles ensinavam: não é o acontecimento em si que te afeta, mas o julgamento que você faz sobre ele. Comer algo fora da dieta, por exemplo, não é um fracasso moral, é um evento neutro. O que faz dele uma queda destrutiva é o julgamento. Sou fraco, sou incapaz, nunca consigo. E aqui entra a sabedoria estoica. Ao invés de cair nessa armadilha mental, você para, observa e diz: cometi um deslize sim, mas isso não define quem eu sou. O que define quem eu sou é o que faço agora. Essa pausa é um ato de lucidez. É o que diferencia o estoico do impulsivo. O estoico falha porque é humano, mas ele não se entrega à autossabotagem. Ele observa a situação como um médico examina um paciente, com objetividade, clareza e intenção de curar, não de punir. Sêneca nos lembra: somos mais frequentemente assustados do que realmente machucados, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. O mesmo vale para recaídas. Elas são apenas eventos isolados, não definições do nosso caráter. Você pode errar 100 vezes e ainda assim ser uma pessoa em progresso, desde que a cada erro você retorne com mais consciência.
Mas como fazer esse retorno? Como sair da culpa e voltar para o caminho com mais força? Primeiro, aceite a realidade. Sem florear, sem minimizar, mas também sem drama. Aconteceu. Está feito. Agora, o que posso fazer com isso? Segundo, entenda a causa. O estoico é um eterno estudioso de si mesmo. Ele não repete comportamentos cegamente. Ele pergunta: o que levou a essa escolha? Cansaço? Falta de planejamento? Emoção desregulada? Ao entender a raiz, ele corrige o sistema, não apenas o sintoma. Terceiro, retome a prática imediatamente, sem esperar a segunda-feira perfeita ou o dia certo. Para o estoico, o momento certo é sempre o agora. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a força. Isso inclui o poder de retomar uma rotina saudável, mesmo depois de falhar. Um dos maiores erros que as pessoas cometem ao tentar construir hábitos é colocar sua autoestima em jogo. Quando fazem tudo certo, sentem-se valiosas. Quando erram, sentem-se um lixo. Isso é perigoso. Um estoico não coloca seu valor em resultados, mas na intenção e no esforço. Ele entende que a jornada é mais importante que a performance. E esse é um ponto central. Hábitos saudáveis não são sobre fazer tudo certo. São sobre não desistir quando tudo der errado. São sobre encontrar dignidade no processo e não no aplauso. A vida não é uma linha reta, é um ciclo. E todo ciclo tem quedas, pausas, reinícios. O que você precisa cultivar é a virtude da perseverança. Ou, como os estoicos chamavam, a constância. Uma força silenciosa, interna, que resiste à oscilação emocional. Você não precisa se sentir motivado todos os dias. Você só precisa lembrar do seu propósito, daquilo que você está tentando construir com sua vida. E se o seu propósito for realmente sólido, cada recaída será apenas um lembrete de que você ainda está no caminho, porque só cai quem está caminhando. Por isso, da próxima vez que você falhar, e sim, você vai falhar, lembre-se, a culpa não é produtiva, a vergonha não transforma. O que transforma é o compromisso renovado, a decisão lúcida de continuar, mesmo que devagar, mesmo que cansado, mesmo que desanimado. E mais, lembre-se de que você não está sozinho. Todos que hoje têm hábitos sólidos, um dia passaram pelo mesmo processo de tropeços e retornos. O que os diferencia não é força sobrenatural, mas a coragem de continuar. Epicteto disse: não busque que os acontecimentos aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá serenamente. Isso vale para tudo, inclusive para o processo de construção de hábitos. Nem todo dia será perfeito. Nem toda tentativa será bem-sucedida. Mas cada vez que você recomeçar com mais consciência, você estará cada vez mais próximo do seu ideal. Então, da próxima vez que sentir vontade de desistir porque errou, pare, respire, retome, porque a verdadeira força não está em nunca cair, mas em nunca deixar de levantar. Construir hábitos saudáveis não é uma batalha de força de vontade contra tentações externas. É, na verdade, um ato de filosofia prática. O estoicismo nos mostra que os hábitos não são apenas rotinas, mas expressões da nossa ética, da nossa disciplina e, acima de tudo, do nosso autoconhecimento. Hoje mergulhamos profundamente em 3 pilares que sustentam esse processo. No primeiro bloco, vimos que a construção de hábitos não começa no comportamento, começa na mente. O que você repete diariamente molda quem você se torna. Mas essa repetição não nasce da força bruta, e sim de uma clareza interior. Os estoicos nos ensinam a usar a razão como alicerce para agir com virtude. Eles não focavam em se sentir motivados, mas em se tornarem melhores. Por isso, o primeiro hábito saudável a cultivar é o da atenção plena sobre os próprios pensamentos. Quando você entende o porquê por trás de suas ações, o como se torna mais leve. No segundo bloco, exploramos o papel do ambiente, das pequenas escolhas e da disciplina silenciosa. Um estoico não espera que o mundo se alinhe para que ele haja. Ele organiza o mundo ao seu redor para que esse o impulsione. É por isso que pequenas ações, feitas com intenção, tornam-se grandes transformações ao longo do tempo. O hábito saudável não se sustenta na emoção do momento, mas na estrutura construída com propósito. E mais, vimos que cultivar bons hábitos é um caminho de independência, porque quanto mais virtuoso você se torna, menos precisa depender do caos externo. No terceiro e último bloco, abordamos talvez o maior desafio de todos, o momento da recaída. O instante em que você falha e sente vontade de desistir. Mas o estoicismo não julga a queda, ele observa a resposta. O que importa não é o erro em si, mas o que você escolhe fazer depois.
aprendemos que a culpa não é um catalisador de mudança, e sim um veneno lento. A verdadeira transformação acontece quando você aceita, compreende e retoma. Como um bom guerreiro filosófico, você não desiste da luta apenas porque foi atingido. Você levanta, limpa o sangue e segue. Porque o progresso mora na constância, não na perfeição. Então, se você está nessa jornada de criar hábitos melhores, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais, leve consigo este princípio. Mais importante do que nunca falhar, é nunca parar de voltar. Cada retorno é um novo início. E cada novo início é uma declaração de que você está comprometido com sua evolução. Agora, se esse conteúdo falou com você de alguma forma, eu te convido a fazer parte do nosso canal. Se inscreva, curta o vídeo e compartilhe com alguém que esteja lutando para construir hábitos mais saudáveis. Sua ação ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e reforça esse movimento de filosofia prática que estamos construindo aqui. E se você quer continuar mergulhando nesse universo de sabedoria estoica aplicada à vida real, assista ao próximo vídeo que está sugerido aqui do lado, porque o caminho da virtude é longo, mas muito mais leve quando é trilhado com consciência e companhia. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, com lucidez, propósito e constância.